São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada. Ou não, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Andressa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos vocês se tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. Se você já viu algum jogo de futebol, você com certeza prestou atenção naquele spray branco que o juiz usa para marcar uma determinada posição no campo e que some logo depois sem deixar nenhuma marca. Mas você sabia que esse spray foi inventado por um brasileiro e que a FIFA, depois de usá-lo por anos sem a devida autorização, foi condenada a pagar uma indenização possivelmente milionária por violação de patente? É sobre esse caso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês já deixarem o like agora no comecinho do vídeo, que é super importante para mim. Vou pedir também que vocês se inscrevam no canal, porque não custa nada e me ajuda muito. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo e principalmente comentem e compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que esse canal possa crescer. Bora lá? Tudo começou em 2000, quando o inventor brasileiro René Alemanni desenvolveu um spray que facilitaria muito o trabalho dos juízes em partidas de futebol. Por quê? Porque esse spray permite que o juiz demarque uma posição em que os jogadores devem ficar no momento da cobrança de falta sem estragar o gramado, já que pouco tempo depois a espuma que pinta o campo some sem deixar vestígios. Hoje, 23 anos depois, esse spray é usado em basicamente todas as partidas de futebol. Mas na época em que ele foi criado, ele foi um produto super inovador. E para garantir que os seus direitos sobre ele fossem assegurados, o Reine fez a coisa certa: o pedido de patente do spray. E não pensem que esse pedido foi feito só no Brasil, não. O pedido foi feito em outros 44 países, além do Brasil. Com isso, o Reine garantia que ele seria a única pessoa a poder usar, comercializar, importar e fabricar esse spray em todos esses países, porque são esses os direitos conferidos por uma patente. E qualquer outra pessoa que fosse querer usar o spray precisaria necessariamente pedir a autorização do Reine ou comprar os direitos sobre as patentes. O spray foi usado pela primeira vez aqui mesmo, no Brasil, ainda em 2000, na Taça BH de Juniores. E, em 2001, a CBF usou a invenção na Copa João Avelange. E como a gente sabe, o produto foi um sucesso. Por conta disso, já pensando em expandir o uso e a venda do produto, o Reine resolveu falar com a FIFA para que ele pudesse ser usado em jogos oficiais, porque sem a aprovação da FIFA, isso não seria possível. E, gente, quem conseguiu agilizar o contato do Reine com a FIFA foi o próprio João Avelange, que na época era presidente de honra da federação, e conseguiu para o Reine uma reunião para que o spray pudesse ser testado. Só que, antes mesmo de ver o spray, a FIFA enviou para o Reine uma comunicação dizendo que a FIFA não tinha intenção de apresentar o spray ou de apoiá-lo para a demarcação de barreiras. Isso parou o Reine? Claro que não. Em 2002, o spray foi aprovado no Brasil e a CBF tornou o uso dele obrigatório em todos os jogos aqui do país. Só que o plano de internalizar o produto ainda existia e para isso não tinha outro jeito. O Reine precisava da autorização da FIFA. Então, para profissionalizar esse projeto internacional, o Reine criou a empresa Spune e passou para ela todos os direitos da patente do spray no Brasil e no mundo. E, gente, não faltou esforço do Reine ou da Spune para que a FIFA adotasse o uso de spray. Eles sentaram em 2003 por meio da Conmebol, em 2005, só que a FIFA era dura na queda e se recusava a atender o pedido deles de que o uso de spray fosse tornado obrigatório em partidas de futebol. Aí, em 2006, a Spune teve um pequeno contratempo. Um jornalista argentino chamado Pablo Silva inventou um spray parecido e pediu a patente dele na Argentina. A Spune poderia comprar a briga e impedir que esse novo spray fosse patenteado? Poderia, porque esse spray argentino provavelmente não teria um dos requisitos essenciais para que uma patente seja concedida, que é a novidade. Isso porque já existia um produto igual no mercado há mais de 6 anos. Mas, como apesar de ter pedido a patente do seu spray em 44 países, a Argentina não estava nessa lista. E a Spune resolveu ser mais inteligente e fazer o contrário. Ela resolveu juntar forças com o Pablo e fez um acordo com ele para que o Pablo pudesse usar o seu
spray na Argentina, enquanto a Spune manteria as patentes em todos os outros países nos quais ela tinha pedido. E de fato, em 2009, a Associação Argentina de Futebol, a AFA, ou AFA, aí vocês me digam qual que é o certo, adotou o spray oficialmente na primeira divisão do país. Nessa época, o spray já estava sendo usado pela CBF há 7 anos e já tinha sido testado com sucesso em mais de 10 mil jogos. Como ele foi um sucesso também na Argentina, a CBF e a AFA resolveram unir esforços e, em 2009, o spray foi usado na Libertadores e na Copa Sul-Americana. E aí, finalmente, depois de anos tentando uma abertura com a FIFA, ela finalmente deu atenção para o pedido da Spune de que o uso do spray se tornasse obrigatório no resto do mundo. E para isso, a FIFA passou a externar a sua intenção de adquirir as patentes da Spune sobre o spray. A pessoa que ficou responsável pela negociação dessa aquisição dentro da FIFA era o Thierry Veil, e ele se reuniu com o representante legal da Spune, o Dr. César Braga, várias vezes em vários países diferentes para tratar da aquisição das patentes. E desde o início das negociações, o Thierry falava que assim que o spray passasse pela aprovação técnica, as patentes da Spune seriam oficialmente compradas. Só que essa compra não ia ser paga necessariamente pela FIFA, mas sim por um patrocinador. Por conta disso, a Spune se disponibilizou a falar diretamente com esses patrocinadores, como a Johnson & Johnson ou a Comics, uma empresa mexicana. Mas a FIFA cortou as asinhas da Spune e disse que ela mesma iria atrás disso sozinha. Que a única coisa que a Spune deveria fazer era aprovar tecnicamente o produto. E foi isso que a Spune fez. Em 2011, a IFAB, a International Football Association Board, que é o órgão da FIFA responsável pelas aprovações legislativas da federação, aprovou o spray durante a Copa América em 2012 e o produto foi finalmente regularizado. Nesse mesmo ano, a FIFA começou as tratativas com a Comics e com a Johnson & Johnson para ver quem que ia comprar essas patentes. A FIFA chegou até mesmo a conversar com a Spune e com o Pablo, o jornalista que era titular das patentes na Argentina, para falar de valores. Em relação a isso, a Spune disse para a FIFA que ela já tinha feito lá uns estudos preliminares sobre o potencial do spray e que o valor estimado desse potencial era de 100 milhões de dólares. Mas como a Spune queria que a FIFA também tivesse lucro, ela deixou bem claro que estava disposta a vender as patentes por um valor menor que fosse justo para as duas partes, a Spune e a FIFA. E assim, gente, pelo que a Spune alega, em 2012 estava tudo meio que certo para que a FIFA comprasse mesmo as patentes. Mas a FIFA deu um passo para trás e resolveu que precisava fazer mais testes para preparar melhor a Europa para usar o spray e só depois ela faria a compra. Ainda nesse ano, a FIFA testou o spray nos torneios Sub-20, Sub-17, nos Emirados Árabes, no Mundial de Clubes da FIFA e em 2013 a FIFA testou o spray também na Turquia. O uso do produto em todos esses torneios foi um sucesso e por conta disso, a FIFA anunciou oficialmente que ele seria usado na Copa do Mundo de 2014. E isso para a Spune foi super importante, não só porque o spray seria usado na maior competição de futebol no mundo, mas também porque essa competição seria aqui no Brasil, na casa da Spune. Só que vamos lembrar que até então a FIFA ainda não tinha comprado as patentes do spray. Ela tinha sido aprovado pelo IFAB em 2012 e a FIFA estava usando o spray de graça, com a desculpa de que precisava de mais testes, porque senão os europeus não iam comprar a ideia do uso do produto. Assim, gente, eu não conheço e não entendo muito de futebol, mas ou o mercado de futebol europeu é realmente muito difícil, ou a FIFA estava de sacanagem. Ou ambos, mas eu não vou dar minha opinião aqui porque futebol realmente não é um assunto que eu domino. Eu prefiro saber a opinião de vocês e saber o que vocês acham sobre isso. Deixa aqui no comentário o que vocês pensam que estava acontecendo nessa época com a FIFA. Enfim, voltando para o caso, às vésperas da Copa de 2014, mais especificamente no dia 29 de janeiro de 2014, que inclusive é o meu aniversário, a FIFA finalmente fez uma oferta oficial de compra das patentes da Spune. Só que, gente, lembra que a Spune tinha apresentado um estudo dizendo que as patentes valiam 100 milhões de dólares? Pois é, a FIFA fez uma oferta de 500 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Para nós, pobres mortais, com certeza. Mas, gente, a FIFA, que é trilhardária, oferecer 500 mil em 44 patentes que custam 100 milhões...
Eu vou dizer o que a Spoonie achou. No processo, a Spoonie chamou o valor de ofensivo. Esse valor não cobria nem sequer os custos para manutenção das patentes nos 44 países em que o spray estava protegido. E aí, para quem não sabe, quando você tem uma patente, você tem que pagar uma taxa anual para manter essa patente ativa. Se você não pagar, a patente cai em domínio público e aí qualquer pessoa vai poder usar a sua invenção sem ter que te pagar nada e sem ter que pedir a tua autorização. Essa taxa anual não é barata e a Spoonie teve que arcar sozinha com o pagamento de 44 taxas por ano por 14 anos para manter as suas patentes. Para a Spoonie, a jogada da FIFA seria a seguinte: ela compraria as patentes por um valor baixo para depois vender para Johnson & Johnson ou para Comics por um valor muito mais caro. E a Spoonie não estava nem um pouco afim de deixar isso acontecer, claro. Então, o que ela fez? Passou ela mesma a oferecer as patentes para outras pessoas comprarem. Só que aí a FIFA ficou incomodada. Até porque ela já tinha anunciado nos 4 cantos que o spray seria usado na Copa de 2014. E se a Spoonie vendesse as patentes para outra pessoa, a FIFA poderia perder os direitos de usar o spray na Copa. Então, o diretor de finanças da FIFA conversou com a Spoonie e disse que as patentes do spray seriam compradas pela FIFA depois da Copa por pelo menos 40 milhões de dólares, o que é um aumento significativo do primeiro valor que a FIFA tinha proposto, né? Vamos combinar. A Spoonie confiou na FIFA de novo e ainda deu para ela 320 latas do spray para que elas fossem usadas durante a Copa do Brasil. E claro, o produto foi um sucesso absoluto, como ele já estava sendo. Tanto que, depois da Copa, o uso dele se tornou obrigatório em outros países, como na França e na Espanha, por exemplo. Só que a FIFA, em vez de comprar as patentes depois da Copa, como ela tinha prometido, simplesmente se fez de surda e passou a ignorar qualquer tentativa de venda das patentes pela Spoonie. E pior, lembra da Comics, a empresa patrocinadora que poderia pagar pelas patentes? A Spoonie descobriu que desde 2009 ela estava copiando o spray na cara dura e vendendo o produto para competições de futebol associadas da FIFA, claramente violando os direitos de patente da Spoonie. Ou seja, tanto a FIFA como a Comics estavam de conluio para passar a Spoonie para trás. E a Spoonie, gente, antes de processar a FIFA aqui no Brasil, tentou de várias formas resolver essa questão amigavelmente. Ela notificou a FIFA várias vezes, notificou a Comics, que hoje inclusive se chama PPG Comics, foi pessoalmente até a FIFA e até a Comics, mas acabou sempre saindo com uma mão na frente e outra atrás. E aí, finalmente, em 2017, sem saída, a Spoonie entrou com uma ação contra a FIFA, buscando indenização tanto pelos danos morais como pelos danos materiais sofridos por conta da violação das suas patentes, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo. A FIFA se defendeu dizendo que no Brasil não tem competência para julgar a ação, dizendo que ela não foi corretamente citada para se defender e que nunca prometeu de fato comprar as patentes da Spoonie, mesmo com todas as provas por escrito que a Spoonie juntou que o alto escalão da FIFA se comprometia a fazer essa compra. E, gente, tinha muita prova mesmo. Foto do rei na Alemanha com o Thierry promovendo o spray, notícias que saíram na mídia sobre a compra do spray e até e-mails escritos pelo pessoal da FIFA dizendo que comprariam o spray. Mas apesar de tudo isso, ao contrário do que nós brasileiros poderíamos esperar, a Spoonie perdeu a ação em primeiro grau. Mas calma, a história não acabou por aqui. A Spoonie entrou com recurso para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e em 2021 o tribunal acabou reformando a sentença. Ele entendeu que a postura da FIFA de ter prometido a comprar as patentes do spray e depois deixar a Spoonie no vácuo fere aquilo que a gente chama de boa-fé negocial e ainda condenou a FIFA ao pagamento de danos morais no valor de R$50 mil e danos materiais que devem levar em consideração todos os gastos que a Spoonie teve durante todos os anos de tratativa com a FIFA, que incluem gastos com passagem, hospedagem, alimentação, o uso de spray em todos os jogos realizados no Brasil, nos quais a FIFA testou o produto sem pagar nada, e ainda os valores que a Spoonie deixou de receber com a falta de publicidade do seu produto. Porque, enquanto a FIFA estava usando o spray sem pagar nada, ela cobria a marca da Spoonie nas latinhas. Claro que a FIFA não gostou da decisão, porque ela nunca quis pagar nada para a Spoonie. Então, ela recorreu para o STJ, que deve dar a palavra final no caso. E, para a briga ficar ainda melhor, a FIFA está tentando anular a patente da Spoonie em outra ação judicial, alegando que essa patente não preenche o requisito da novidade.
Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre patentes e por que esse requisito é importante para que uma invenção possa ser protegida, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Mas, voltando para o caso de nulidade, para a tristeza da FIFA e para a alegria da Spune, foi feita uma perícia do spray e a perita, que inclusive é engenheira química e especialista em propriedade intelectual, que é o ramo do direito em que estão inseridas as patentes, considerou que o spray preenche sim os requisitos de patenteabilidade. Com isso, fica mais difícil da FIFA conseguir anular a patente da Spune. E aí você me pergunta, por que a FIFA ia querer, depois de todos esses anos, anular a patente? Bom, se a patente anula, ela nunca existiu e a FIFA não poderia ter violado o produto criado pela Spune. Consequentemente, a FIFA não precisaria pagar indenização pela cópia do spray que foi feito pela Comics. Mas isso não afastaria a quebra de boa-fé negocial que a gente falou antes. Ou seja, mesmo que a FIFA não tivesse violado a patente da Spune, ela ainda assim teria frustrado a expectativa de compra das patentes. Como isso vai acabar? Ainda não sabemos, mas eu prometo que trago novidades assim que elas aparecerem. Agora, o que eu quero saber é a opinião de vocês sobre essa treta toda. Quem vocês acham que tem razão? A Spune, a FIFA, a Comics? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. E principalmente de compartilharem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que o nosso canal possa crescer. Nos vemos semana que vem. Tchau!